Um bom caminho é aquele que a gente não volta mesmo. Isso eu só aprendi depois que eu caminhei. Eu escrevi essas histórias para não esquecer, mas principalmente para que todo mundo saiba que o sertão não tem saída. Essas histórias, elas são do Berg, são do Fanta, que eles que me ensinaram a caminhar, eles que me guiaram. São da Marli, da Ju e da Delmar, que me acolheram, me deram amizade e força. São do seu Argemiro, são do Jal, que me fizeram rir antes de eu voltar para cá. São da avó Geralda, que me abençoou antes e agora, de novo. Mas principalmente, essas histórias são dos povos do sertão, que é onde está a minha alegria. Lá eu aprendi uma simplicidade, um cuidar, um gostar, um se importar com o outro, que fez toda a diferença para mim. Porque eu percebi que era assim que eu também queria ser cuidada e era assim que eu devia me cuidar. Que as ações que as pessoas praticam lá cotidianamente, as ações simples de resistência para poder continuar existindo, para continuar vivendo, essas ações são a fortaleza que a gente tem nesse Brasil profundo e que muita gente desconhece, mas que eu pude ver e que de alguma maneira eu quero sempre guardar e fomentar e trazer para que o máximo de pessoas conheça essas pessoas e esse sertão. A verdade é que eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei de lá, do caminho do sertão. E todo o tempo que eu construí o espetáculo, que eu fui construindo as histórias, eu sentia um desejo enorme de retribuir todo aquele afeto, todo aquele acolhimento, todo aquele carinho, porque o caminho do sertão me transformou profundamente. Ele transformou a forma com que eu enxergo hoje a vida, com que eu enxergo as pessoas. E eu fiquei durante muito tempo com esse sentimento, com essa sensação de vazio, como se a distância que existia onde eu estava, aqui em São Paulo, e o caminho do sertão lá em Minas, criasse um vácuo dentro de mim, que eu fui tentando preencher aos poucos enquanto eu escrevia as histórias, escolhia novos nomes para as pessoas que eu tinha conhecido lá, e isso, de alguma maneira, foi diminuindo essa distância. Mesmo assim, eu ficava pensando de que maneira eu podia devolver a eles tudo que eles tinham me dado, de que maneira eu podia levar essas histórias que eles tinham me emprestado, tinham, de alguma maneira, me aberto o coração de volta para eles e mostrar o que eu tinha feito. Demorou 2 anos. Eu já estava com o espetáculo pronto, a gente já tinha estreado, quando eu recebi um telefonema me perguntando se eu teria condições de acompanhar e fazer algumas intervenções no Caminho do Sertão de 2018. Eu caminhei em 2016. Foi meio repentino, mas acredito que quando as coisas têm que acontecer, de alguma maneira elas começam a se encaixar e tudo funciona. Foi assim que, quando eu percebi, eu já estava em Brasília, e de Brasília eu estava de novo rumo a Sagarana, com 2 amigos queridos meus que tinham me dado o prazer de me acompanhar até o primeiro dia, a saída dos caminhantes de 2018. Era um final de tarde, quase noite, quando eu cheguei e comecei a sentir aquele cheiro daquela terra vermelha de Sagarana. E de novo, aquela sensação de que eu sempre, a vida inteira, tinha que ter passado por ali. O Belisário e o Honorato me deixaram no Cressertão. Eu encontrei logo de cara com Glaucídio e perguntei para eles onde que estava todo mundo. Eles estavam em reunião na prefeitura comunitária de Sagarana e eu fui para lá com o coração batendo forte, porque poucas pessoas sabiam que eu ia chegar e ia fazer as apresentações. A gente tinha combinado de não contar para ninguém. A primeira pessoa que eu encontrei, a primeira pessoa que veio na minha direção foi Raimundo, meu pai do sertão, a pessoa que me ensinou praticamente tudo enquanto eu caminhava, que me ensinou a caminhar, que me ensinou a escutar, que me ensinou a ver. Ele veio na minha direção, um descrente mesmo,
Falou, essa é uma das melhores surpresas que eu podia ter. Ele me contou que Cantiriba não fazia mais parte dos guias do Caminho do Sertão, nem Arminda, nem Tito Tarum. Cada um deles tinha seguido o seu rumo para outras coisas que estava fazendo. E que agora Javé Gentil e Tito é que estavam fazendo parte dos guias do caminho. E eu fiquei muito feliz, porque Javé Gentil é filho de Dona Mércia, que nos acolhe no Vão dos Buracos. Um pouco depois foi quando eu comecei a encontrar as outras pessoas. E esse retorno para Sagarana, ele foi tanto o reencontro com as pessoas que tinham sido importantes para mim, que tinham me ensinado, quanto um novo encontro com pessoas que agora fazem parte da minha travessia. Uma dessas pessoas que indiretamente e talvez até diretamente colaborou para que eu fosse em 2018 para o Caminho do Sertão foi Lindaura. Lindaura, com mais algumas mulheres caminhantes, Isolda, Bartira, elas formaram um coletivo de mulheres chamado Caliandras. E esse coletivo ia acompanhar o Caminho do Sertão de 2018, auxiliando os caminhantes, escutando as histórias também, zelando pelos caminhantes durante toda a travessia até chegar no Vão dos Buracos. Então Lindaura veio, me acolheu, me arranjou um lugar para ficar. Em seguida eu me arrumei, me troquei e fui fazer a primeira intervenção dentro da geodésica do Crescertão. Acho que o principal que eu me lembro desse momento foi a chegada de Suelias, porque ele não me reconheceu. Como eu já estava totalmente pronta para fazer a intervenção, ele não associou que era eu. Eu cheguei para cumprimentar ele, ele me cumprimentou como se eu fosse uma pessoa que ele estivesse conhecendo de primeira vez. E aí eu apertei forte a mão dele e disse: é um prazer reencontrar um amigo assim tão querido, nascido no 22 de fevereiro. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos, virou para a esposa dele e falou: ah, repara, Pierina, você acredita que é ela que voltou aqui? Eu nem te reconheci. A gente se abraçou, todo mundo começou a rir do jeito expandido dele, né, de falar comigo. E foi incrível esse momento de poder ver ele, Raimundo, Eupídio Falarinho, Glaucídio, todos sentados ali e assistindo o início do espetáculo Memórias do Rio, do Rei do Dia, onde eles são as pessoas que contam as histórias. Eu conto as histórias, mas são as histórias deles, são as memórias que eles me deram, né? Fiz essa primeira intervenção, foi muito forte, foi muito importante. Pude conhecer alguns dos caminhantes de 2018, porque foi isso. Reencontro com Raimundo, Eupídio Falarinho, Arquelau Piaia, com Suelias. Mas também foi conhecer pessoas que hoje são muito importantes para mim, que trocaram muito comigo durante todo o caminho. A Lindaura, a Isolda, a Bartira, a Viviana, a Magnólia, o próprio Martim Ará, pessoas que hoje são meus amigos e que, de alguma maneira, fazem parte das outras memórias que eu acabei construindo desse retorno. Dessas pessoas que eu conheci em 2018, eu pude conviver mais próxima durante todos os primeiros dias de caminhada com a Aurorina, porque o combinado era que eu faria 3 intervenções durante o caminho, uma em Sagarana, uma na Fazenda Menino e uma no Encontro dos Povos. Nesse meio tempo, eu me dispus como voluntária para auxiliar nos trabalhos que fossem necessários para dar esse suporte para os caminhantes de 2018, porque assim como eu tinha recebido todo o suporte em 2016, eu também queria de alguma maneira, enquanto eu estivesse ali vivendo essa nova experiência, auxiliar no que fosse necessário. E com a Aurorina, que era a pessoa responsável pela cozinha, pela comida, pela preparação de tudo que se comia no Caminho do Sertão, eu pude ter um olhar de quem cuida dos caminhantes, eu pude ter um contato com moradores e moradoras de cada cidade que, enquanto caminhante, eu não tive. Porque como eu era uma das últimas a caminhar em 2016, e nesse sentido eu caminhava mais de 12 horas por dia em alguns trechos, quando eu chegava as coisas já estavam acontecendo.
As coisas já estavam prontas, então eu convivi durante muito tempo com os guias e com os caminhantes, mas esse contato com as pessoas que nos abrigavam eu tive só com algumas. E em 2018 não, em 2018 como eu estava na cozinha, então eu chegava antes, conhecia as pessoas, cozinhava com elas, conversava com elas, ouvia suas histórias, contava as minhas histórias, e isso foi incrível, essa possibilidade de ver um outro caminho, do olhar de quem não está caminhando, mas quem está acompanhando e está ali para de alguma maneira ser uma rede de segurança. Foi assim que eu conheci Pilar, em Morrinhos, uma guardiã do Urucuia, uma força, uma mulher incrível que está ali para lutar pela melhoria daquele lugar. E a gente passou horas descascando batata, repolho, fazendo panelada de arroz, de feijão e trocando as nossas vidas, contando as nossas histórias. Então eu sou muito grata pela possibilidade de ter a Aurorina, uma poeta, uma mulher linda, uma artista, mas que também, quando precisa arregaçar as mangas e descascar a cebola e ralar a abóbora, ela tá ali com a mesma dedicação que ela tem para com a sua arte. De Morrinhos, a gente seguiu e ficamos acampados em alguns lugares, até que eu cheguei na Fazenda Menino, com Lindaura. Lindaura, uma amiga sem palavras que o caminho me deu, que me lembra muito Grazina, de alguma maneira, por também ser do muito amar, por também estar sempre muito aberta ao amor, ao bem, ao cuidado das pessoas. Quando nós chegamos na Fazenda Menino, logo de cara já fomos recebidos por Dona Alda. Ela me abraçou e a gente passou a tarde conversando com ela, contando outras histórias que eu não tinha ouvido, da sua juventude, com seus cabelos ruivos compridos, que ela dizia que eram maiores do que os meus, bem maiores do que os meus, que ela fazia uma trança e saía cavalgando, e eu só fiquei imaginando aquela figura andando para aqueles passos com aquela trança vermelha batendo de um lado para o outro, e a força que ela sempre representou ali. E foi incrível também ver como ela se prepara para receber os caminhantes antes dos caminhantes chegarem. Dona Alda sempre recebe os caminhantes na sala e conta a sua história. Só que eu não tinha noção do quanto isso para ela era importante, do quanto ela ficava, de certa forma, até preocupada de como fazer isso, de fazer da melhor forma possível. Então acompanhei toda a sua preparação, ela se banhou, botou uma roupa bem bonita, foi para a sala e ficou esperando as pessoas chegarem para poder receber, dar boa noite e contar a história da vida dela. O que para mim foi uma... não sei, acho que eu nem tenho palavras, assim, foi um presente que eu vou agradecer e vou lembrar para sempre, foi que nesse dia, assim que ela terminou de contar a sua história na sala da casa dela, eu estava na cozinha, dessas cozinhas de Minas Gerais, sabe? Que é um terreiro grande com um fogão de lenha na ponta. Eu estava ali, pronta, para fazer a cena da Fazenda Menino que eu tenho no espetáculo. Assim que ela terminou, Clariana, Marlon e a Aurorina vieram tocando da sala, trazendo os caminhantes de 2018 e mais os convidados e os vizinhos, porque a vizinhança vai para a casa dela para receber os caminhantes. Ela se pôs sentada em uma das cadeiras que estava lá, com outras pessoas da comunidade, e eu pude apresentar a cena do que ela acabava de ter contado para os caminhantes. Enquanto eu contava, eu escutava ela junto comigo falando: mas foi assim mesmo. Ah, você estava comigo lá, menina? Esse não prestava mesmo, não. E foi uma coisa muito única de ver a pessoa, a persona, a personagem interagindo com quem viveu e com quem estava dando uma nova vida para aquilo. Essa foi uma experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. E depois ela me abraçou, me agradeceu, me abençoou e desejou que eu tivesse forças para sempre voltar para o sertão e sempre dividir tudo que eu tivesse aprendido com aquelas pessoas. Dona Alda é incrível, é uma força, é um dos pilares mesmo de
de tudo de bom que o Caminho do Sertão traz pra gente. E foi assim que eu passei de novo pela Fazenda Menino. De manhã, bem cedo, a gente continuou a jornada. Raimundo veio conversar comigo e me perguntou se eu não faria nenhum trecho do caminho. Eu falei para ele que não sabia, porque como estava muito envolvida, né, ajudando, né, que talvez não fosse possível. E aí ele falou que a gente conversasse, porque como eu não tinha feito o trecho da Serra das Araras em 2016, que é um trecho novo, no meu caminho de 2016 não tinha, então ele gostaria, para mim seria uma oportunidade de refazer o trecho da Serra das Araras. Conversei com a Aurorina, conversei com Clarissa, elas falaram, claro que pode. Eu segui com elas até Barro Vermelho, que é uma comunidade quilombola, já dentro do Vão dos Buracos. A gente passou a noite lá, nessa comunidade quilombola, com o céu mais estrelado que eu me lembro de ter visto até hoje. E na manhã seguinte eu desci, fui até a entrada da Serra das Araras, ainda auxiliando nos trabalhos dessa estrutura, né, de apoio, quando o Raimundo passou. Fez um sinal com a cabeça para mim, do tipo, daqui para frente você vai seguir comigo. Aí eu apertei minha sandália, coloquei a minha mochila nas costas e fui atrás dele. Nessa estrada já da Serra das Araras, ele parou, olhou para mim e falou, é uma honra conduzir você de novo por esses caminhos do sertão. Eu chorei. A gente se abraçou, eu agradeci e a gente seguiu por dentro da Serra das Araras. Na primeira vereda ele me cortou um cajado de buriti e a gente atravessou esse parque lindo até o final do dia. Junto com ele estava Magnólia, que é uma caminhante veterana já do Caminho Caipira, e Martim Ará. Ele era muito sério, taciturno, mas no final da tarde foi que ele me falou do São Francisco, de onde ele vinha. O rio de longas beiras. Somos amigos até hoje. De tempo em tempo os nossos sertões se encontram. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de ver o pôr do sol, lá, da beira do São Francisco. Porque querer bem não tem beirada. Era final da tarde, noite, quando a gente chegou na cidade. Lindaura já tinha preparado o lugar para a gente ficar, a Aurorina já tinha preparado comida. E foi a última cidade que a gente passou, porque no dia seguinte a gente começou a descer o Vão dos Buracos de novo. O Vão dos Buracos é um lugar incrível, um lugar mágico. Quando se passa a sua entrada, não tem mais como voltar, porque ele revela pra gente tudo que a gente quer colocar escondido. Todas as nossas fraquezas e todas as nossas forças. Eu seguia pelo vão. Era uma manhã ainda e eu chorei agradecendo por poder de novo ter essa experiência, por poder de novo estar ali, só que dessa vez mais segura, dessa vez eu estava mais preparada, dessa vez eu estava mais firme. Do meu lado estava Isolda, uma das caliandras. A gente seguiu conversando, trocando, até que de repente, no meio do vão, a gente viu um ipê branco, todo florido. Não tinha nada em volta dele. Só ele, branco, florido. E a gente ficou ali, parada, vendo aquele ipê. O único ipê branco florido dentro do Vão dos Buracos. Nem podia falar nada. É difícil às vezes descrever
as coisas incríveis que acontecem com a gente quando a gente está em travessia. As coisas que a gente encontra, o tempo que a gente para de contar, o celular que a gente deixa de lembrar. A gente percebe que o tempo está passando ouvindo as araras se recolher. A gente percebe que o tempo está passando porque o sol deixa de queimar tão forte e começa a só fazer um afago para a gente, dizendo: olha, daqui a pouco você vai sentir frio, se prepara. Foi assim que a gente chegou no meio do vão, na casa de Dona Mércia, e começamos a nos preparar. Só que dessa vez eu ia subir o vão à noite. Eu tinha feito uma travessia pelo vão. Agora eu fazia outra. Eu tinha chegado no meio do dia. Eu pude parar no meu cajado e observar todo o sertão adiante. Ali, eu estava no meio do breu. Quando a gente começou a subir o vão, estava eu, Lindaura e Viviana. Viviana era um buritizinho que um dia vai crescer. Ela chama o Raimundo de vô. E como eu sou filha de Raimundo, é minha sobrinha. A gente gostava de proteger ela. E na subida do vão, Lindaura ia na frente, Raimundo ia na sequência, Viviana e eu. Durante toda a subida, Raimundo olhava para trás e perguntava para mim: firme? E eu falava: firme. E ia subindo. Mas todo esse tempo eu me lembrava da primeira subida, em que eu só consegui porque Salaciana me puxou pela mão e falou: adiante, que a gente vai atravessar o vão e é agora. E ali era isso que eu sentia, que eu precisava ajudar a Viviana, assim como eu fui ajudada. Ela não precisou que ninguém puxasse a mão dela, mas de alguma maneira eu, Lindaura e Raimundo, a gente estava ali para dizer para ela: é agora, a gente vai subir o vão, a gente vai atravessar. E quando a gente chegou lá em cima, eu fechei os olhos e comecei a escutar os bichos em ronda, todos aqueles ruídos, aqueles barulhos, aquela vida que eu não conhecia, que eu não tinha passado. E me lembrei de como tinha sido a minha primeira subida no vão, de tudo que eu tinha visto, de tudo que eu tinha sentido. Foi assim que eu atravessei de novo o vão dos buracos. Quando eu cheguei no encontro dos povos do sertão, Maria, minha irmã, me esperava logo na entrada da cidade. Me abraçou forte e falou: agora você está em casa com a sua família. Fui com ela, me despedi de alguns caminhantes e ficamos na casa de Mãe Noca, que me abrigou, me acolheu. Depois fui para a casa de Raimundo. Lá Verena, Alberta e Berenice junto com ele me esperavam. Permaneci alguns dias ainda, até que tive que me despedir. Eu chorei. Eu sempre choro na despedida. Mas agradeci também. Meu primeiro cajado era de bambu. Ele me ensinou que eu podia ser firme sem deixar de ser flexível. Meu segundo cajado, de buriti, me ensinou que eu podia ser forte sem perder a leveza. Sertão é isso. O senhor empurra ele para trás e de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Travessia. Pegando?
Aí ele não vai falar. Aí eu vi e a polícia parecia de ser diferente. Muito diferente. Mas isso eu só entendi depois. Muita coisa a gente só entende depois. Eu vou contando, vocês vão me acompanhando, mas eu não vim aqui para explicar nada para ninguém. Nem para salvar ninguém de si mesmo. A Fazenda Menino é um lugar de pouso para muitos viajantes. Dona Alda queria falar com todos, então sentamos no chão em volta dela que disse: eu vou roubar um tempinho seus, abusando da paciência suas. É um trem difícil de falar, mas quando se fala a verdade não se pode ter medo, e é preciso que todos saibam. Eu cheguei aqui em 1968. Era professora e vinha de Arinhos. Cheguei mais meu marido e meus 7 meninos, todos menores, passando todas as necessidades. Me arranjaram uma casa para morar e seu Jaime me contratou porque aqui se queria montar uma escola. Ele sempre me tratou muito bem, me pagava um bom salário e de início eu achei isso estranho. Essa atitude cordial eu desconhecia. Eu era uma sertaneja letrada, sim, mas do pé duro, descalço. E aqui era um sertão tão cheio de gente e tão fraco de estudo que logo no primeiro dia se matriculou 106 alunos. Comecei a ensinar e assim fiquei. Mas quando entrou o ano de 1970, começou uma guerra aqui. Que o novo prefeito me aceitava como professor. Ele dizia que eu, mais seu velho, era comunista, que queria me ver bem longe daqui. Mas eu não aceitei sair não. Porque eu era velha de subir de novo num carro de boi com minha família para voltar a passar necessidade. Fiquei, mesmo sabendo que aqui tinha ficado perigoso para mim. Um dia, meu menino, Juquinha, entrou correndo dentro de casa e disse: mamãe, tem um tanto de polícia lá fora atrás da senhora. E quando eu saí para ver o acontecido, vieram 7 homens para cima de mim com um fuzil na minha cabeça, revistando a casa, mexendo em tudo. Depois eles me levaram até a casa de seu velho, dizendo que eu ia ter que contar tudo que meu chefe tinha feito e tinha deixado de fazer. Eu não sabia de nada, sem poder ser professora. Eu trabalhava para criar meus filhos como capataz da fazenda que ele tinha me deixado e depois ido para o Rio de Janeiro.
Fazia muito tempo. Mas aqueles tantos policiais queriam saber a dele. Eu abri a gaveta, peguei um cartãozinho e entreguei. Mas eles não queriam, não. Eles queriam que eu falasse. E quando eu falei, de novo, que eu não sabia de nada, eles botaram a casa abaixo. Foi quando começou a chegar o esquadrão de DOPS e o Major Rubens. Ele dizia que não ia poder sair daqui mais, que eu estava presa, até contar a eles tudo o que eles queriam saber. Eu expliquei que eu não sabia de nada, além da rotina normal do fazenda. Mas ele não acreditou. E começou a perseguição pesada para cima de mim. Levou meus filhos, levou meu marido para longe. E eu fiquei sozinha, sem ninguém que me valesse. Me interrogaram por 7 dias, sem parar. E por mais que eu respondesse tudo, eles sempre terminavam dizendo que eu era uma comunista, sim. Depois, fiquei sabendo que até uns vizinhos meus andam falando isso. E eu nem sabia o que isso queria dizer. Então eles chamaram uma comadre minha para tentar me fazer confessar. Ela chegou dizendo: Alda de Deus, você conta qualquer coisa para esses capetas ir embora, mulher? Dizendo eu falar o quê? O que eu não tinha feito? Alda, eles estão matando todos os comunistas. Ah, é? E por acaso eles vão terminar de criar os meus 7 meninos? Eles me tratavam como se eu fosse uma criminosa. Mas eu ia aguentar até o fim. Só que o Major Rubens disse que o meu tempo tinha acabado e que naquele dia, às 7 horas da noite, ele ia mandar me fuzilar. Tá certo, então. Você manda matar, mas depois termina de criar os meus 7 meninos. Porque se eles ficarem aqui nesse mundo, sem mãe, sem ninguém que valha por eles, eu vou voltar e vou lhe assombrar até o último dia. Ele até fez o sinal da cruz. Mas quanto mais se reza, mais assombração aparece. Na hora marcada, 2 homens, vestidos de preto, vieram, me algemaram e me levaram para a maca. Chegando lá, eles disseram: agora você ajoelha e pede perdão a Deus. E pede perdão também ao seu marido. Porque mulher sem vergonha, quando morre, vai direto pro 5º dos infernos. Eu não vou pedir perdão a Deus, não. Que Ele bem sabe tudo que eu estou passando. E também não vou pedir perdão a meu marido. Porque se ele estivesse aqui e valesse por mim e pelos meninos, eu não estava sendo aqui acusada com vocês tentando me fuzilar. E eles ficaram bravos comigo, me empurraram e começaram a atirar sem parar. E eu fiquei ali, no meio da fumaça, no meio da munição, sem saber o que fazer. Até escutar eles começando a rir e me perguntar: ué, você tá viva, é? Não tá morta, não? Porque eu tava morta assim. Mas era de raiva deles, que tava atirando pra cima pra baixo de me assustar. Me levaram de volta pra fazenda. E eu ainda escutei o Major Rubens perguntando: ué, mas ela não chorou? Não desmaiou nem nada, não? Não.
que a bicha é bruta, valente, como nunca se viu. Depois daquele dia, eu dei um novo depoimento e não acusei ninguém. Aí eles me liberaram e eu sumi com minha família, até poder voltar. Hoje eu tô aqui, com meus filhos, meu marido, meus netos, gente boa, trabalhadores que eles são. E digo pra vocês com toda certeza,